Ainda de pé, meus irmãos, abramos nossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor nos diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que Cristo sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Glorioso, santo e eterno Deus, diante de nós a Tua palavra, lida e que haverá de ser exposta, e o Teu nome, ó Pai, glorificado em nossa vida. Fala, ó Pai, ao coração de todos nós nesta manhã, uma palavra, Senhor Deus, que venha ao encontro das necessidades da nossa vida e que atenda às nossas expectativas, na resposta que precisamos, da qual dependemos, a orientação, Senhor Deus, que há de vir sobre nós, por intermédio da Tua palavra. Atende-nos, ó Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo segue firme na sua defesa, na defesa do seu apostolado, nesta segunda carta que escreve aos Coríntios, combatendo os combativos inimigos, adversários que ele encontra naquela comunidade. A igreja de Corinto, além de ser a igreja que mais trabalho deu ao apóstolo Paulo, num determinado momento, também dentro daquela igreja levantam-se ali algumas lideranças de oposição que tentam frustrar ou constranger a ação pastoral do apóstolo ali naquele lugar, de modo que Paulo dedica esta segunda carta a justificar a sua condição apostólica e o seu pastorado ali naquela comunidade. Ele vem desde o capítulo 10, listando as suas dores, os seus sofrimentos, as questões e tudo aquilo pelo que passou, o que enfrentou, em razão do amor à causa do Evangelho. A dedicação de Paulo à causa evangélica e apostólica. E aqueles que se opunham a Paulo falavam, inclusive, na sua visão, das faltas de experiências espirituais de Paulo. E Paulo então começa esse capítulo 12
falando a respeito de uma grande experiência que ele teve. E ele diz: olha, eu acho que não é necessário que eu fale dessas coisas. Eu acho que não é importante que eu apresente a vocês o meu grau de intimidade e espiritualidade. Eu não preciso mostrar para vocês e nem dizer para ninguém o quão próximo de Deus eu sou e nem falar das experiências que eu já tive. E por que Paulo tem essa preocupação, meus irmãos? E nesta fala, ele demonstra para nós e nos ensina que quanto menos nós, seres humanos, aparecemos, mais Deus aparece. A lógica de Paulo é a lógica de João Batista. Importa que eu diminua para que ele apareça. A honra e a glória pertencem tão somente ao Senhor Jesus. Então eu não tenho que falar das minhas experiências. Eu não tenho que falar de mim, porque não é para mim que vocês, igreja de Corinto, têm que olhar. Vocês têm que olhar para Jesus. Vocês não têm que ficar impressionados com os feitos de Deus na minha vida, mas têm que ficar impressionados, impactados, sim, com a presença e com a ação poderosa de Jesus. Porque eu não sou nada, Ele é tudo em mim. É Ele quem opera em mim e é Ele quem opera através de mim. Ele é o alvo dos nossos olhares, da nossa atenção, das nossas ações de graças, da nossa dedicação. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o absoluto. E é Ele quem tem que aparecer, não sou eu. Meus irmãos, se não estou enganado, em outra oportunidade eu já expliquei, eu já falei sobre a função do púlpito, que vem perdendo a sua função com o passar dos dias e neste modelo moderno de igreja. O púlpito não é apenas uma estante para apoiar a Sagrada Escritura. O púlpito existe para esconder o pregador. Porque quem tem que aparecer não é o pregador, mas é aquele cujo nome é pregado e anunciado. É ele quem tem que aparecer. A palavra é dele, a instrução é dele, a honra é dele, a glória é dele. E Paulo diz então aos crentes de Corinto: olha, se é necessário que eu me glorie para que vocês fiquem felizes, porque eu não vejo esta necessidade e não quero aparecer, mas se é necessário que eu me glorie, que eu fale das minhas experiências, de tudo aquilo que eu já vivi com Deus, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Eu também tenho experiências com Deus, e eu vou falar sobre elas, diz Paulo. E aí ele segue: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e sendo arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo fala na terceira pessoa, como que falasse de outra pessoa, para não, mais uma vez, para não atrair para ele a atenção da igreja. Eu conheço alguém que teve essa experiência 14 anos atrás. Foi arrebatado ao terceiro céu. Meus irmãos, na visão cósmica dos judeus, havia 3 níveis de céu. O primeiro céu, onde voam as aves. Um segundo céu, onde estão os astros e as estrelas. E um terceiro céu, onde está o trono de Deus. O ser humano consegue, pelos seus recursos, alcançar o primeiro céu, voar como as aves. Com um pouco mais de tecnologia, consegue alcançar os astros e as estrelas. Mas somente pela graça de Deus, alguns homens conseguiram, ainda nesta vida, alcançar o terceiro céu. João, por exemplo, na visão que tem
e nos relata do Apocalipse, e Paulo diz, olha, eu também tive essa experiência de estar com Deus no terceiro céu e ter visto coisas maravilhosas, aquelas coisas de que diz a palavra do Senhor, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do ser humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é dito por homens que tiveram esta experiência de contemplar estas coisas maravilhosas preparadas por Deus. Homens que não se orgulharam disso e não se valeram disso para subjugar os demais, mas que tiveram esta experiência maravilhosa e assim puderam afirmar. Ele diz, olha, eu vi coisas maravilhosas, coisas inefáveis, que não é lícito ao homem conferir. E ele diz, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E aí, meus irmãos, depois de falar da sua glória, depois de falar dos momentos maravilhosos que viveu, Paulo agora fala do seu sofrimento. Paulo agora fala das suas dores. Paulo agora fala dos momentos difíceis que viveu. E ele diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo fala da sua dor. Paulo fala do seu sofrimento. Paulo fala daquilo que lhe angustia. E aí, meus irmãos, no seu sofrimento, a primeira lição que o apóstolo nos dá é que existe um propósito de Deus no sofrimento de Paulo. Existe um propósito de Deus nos nossos sofrimentos. Existe um propósito de Deus nas nossas dores. Deus tem um objetivo quando permite que enfrentemos lutas e dificuldades. Deus tem um objetivo quando nos priva de algo que é especial. E Ele deixa muito claro, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que me foi dado, me posto um espinho na carne. Meus irmãos, a palavra que o sábio Almeida traduziu por espinho, também se pode traduzir, e eu considero que seria até mais adequado, a partir do original grego, que se traduza por trave ou por lança, algo um pouco mais agressivo do que um simples espinho. Algo que perfura a carne e que era um instrumento, um dos instrumentos de morte usados pelos romanos nos dias de Paulo. Furavam as pessoas, as atravessavam com lanças de madeira e as feriam e as faziam morrer em sofrimento. Na verdade, o que Paulo diz é mais do que um espinho, como o espinho de uma flor, mas um pedaço de madeira pontudo que lhe atravessa a carne, lhe é posto, ele diz, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear todos os dias. Mas, meus irmãos, com um propósito, com um objetivo, para que eu não me engrandeça, para que eu não me envaideça, para que eu não venha me ensoberbecer desta visão ou das visões gloriosas que eu tive. Meus irmãos, um dos maiores inimigos dos crentes, dos servos de Deus, é a vaidade. A vaidade do ser. Como dizia um artista há um tempo atrás, com o coração tomado de vaidade,
foi cumprimentado por alguém que ele não conhecia, e ele disse: olha, eu sou o famoso, e citou lá o seu nome. E olhou para o amigo, ou melhor, para a pessoa que se dirigia a ele, e disse: você é o famoso quem? A vaidade é inimiga do servo de Deus. A vaidade é inimiga da igreja. A vaidade é inimiga do crente. E muitos têm caído pela vaidade. Muitos têm intencionado aparecer mais do que Deus. Tomar um lugar que não é nosso, mas que é de Deus. Porque é Ele quem tem que aparecer. Ele é o Senhor. Ele é o alvo de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Todo aplauso é para o Senhor. Todo reconhecimento é para o Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor são para o Senhor, porque é Ele quem tem que aparecer. E o que fazemos, fazemos para o Senhor. O que fazemos, fazemos pelo Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu favor. É Ele quem tem que aparecer. De maneira, meus irmãos, que Paulo está nos dizendo que Deus tem propósito nos nossos sofrimentos. O primeiro, de nós não deixarmos levar pela vaidade. E Satanás, que Paulo cita aqui, meus irmãos, tem muitas vezes inflado as pessoas para que elas se destaquem ou queiram destacar-se mais do que precisam, ou mais do que devem, ou mais do que merecem. Para que elas possam ou desejem aparecer muito mais do que lhes convém. O único que precisa aparecer é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Deus de toda a graça. A Ele seja a glória pelos séculos. Amém. Mas Deus tem outros propósitos no nosso sofrimento, meus irmãos. E entre eles, entre os muitos propósitos que Deus tem no nosso sofrimento, Deus tem o propósito de abençoar outras vidas através do nosso sofrimento e através da nossa dor. Quando nós olhamos lá a coleção dos salmos, nós vamos encontrar 150 salmos, alguns de Davi, de Asaf, de alguns cantores do templo, dos filhos de Coré. E estes salmos, na sua grande maioria, são salmos de lamento. Alguns são de louvor, mas a grande maioria dos salmos são salmos de lamento, em que o salmista lamenta a sua dor, em que o salmista lamenta o seu sofrimento, e aí compõe belos salmos para conforto do nosso coração. E aí, meus irmãos, é porque alguém sofreu lá no passado, é porque o salmista sofreu lá no passado, que nós podemos ler quando as suas belas palavras, quando ele nos diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na tribulação, porque ele experimentou a tribulação, ele experimentou a ação de Deus no momento da sua dor, e ele pôde compor esse salmo para trazer conforto para o nosso coração. É porque o salmista enfrentou a dor que ele pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Foi porque lá no passado o servo de Deus experimentou a dor, ele experimentou o sofrimento, que ele pode nos abençoar com este belo salmo. Foi porque o salmista lá no passado enfrentou a dor, que ele pode dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, o meu pedido de socorro. Ele me firmou os passos, pôs os meus pés sobre a rocha e pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Foi porque ele experimentou a dor que ele pôde compor este salmo e falar assim de Deus. De maneira, meus irmãos, que Deus tem propósito
no nosso sofrimento, o propósito de abençoar as vidas futuras, as vidas daqueles que ainda não experimentaram o sofrimento, as vidas daqueles que muitas vezes ainda nem o conhecem. Foi porque experimentou a dor de ter perdido os filhos, de ter perdido todos os seus bens, de ter perdido a sua saúde, de ter clamado ao Senhor por uma resposta e não ter sido atendido, que Jó, na sua experiência com Deus, pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, porque o coração de Jó era um coração de Deus. E esta afirmação maravilhosa que nós lemos lá da parte do servo de Deus, é porque ele experimentou a dor, ele experimentou o sofrimento, ele orou a Deus e perguntou, e o Senhor não respondeu. E o Senhor não respondeu. Mas o diabo tirou tudo de Jó, mas não tirou a fé do seu coração. E porque não tirou a fé do seu coração, ele pôde dizer com esta autoridade, de alguém que enfrentou o sofrimento e venceu. E o Senhor concede a ele, no final da sua vida, o dobro de tudo que ele tinha. Experimentando a dor, meus irmãos, no propósito de Deus, que Ele nos usa para abençoar outras vidas também. Mas, diz o texto da palavra do Senhor, que esse espinho na carne também Paulo define como um mensageiro de Satanás para o esbofetear, a fim de que ele não se exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, o reformador Martinho Lutero, ele diz uma frase bastante forte, mas muito verdadeira. Ele diz: o diabo é o diabo de Deus. Tanto difícil de compreender, mas o que Lutero quer dizer é o seguinte: o diabo está sob a autoridade de Deus, e ele não age sem o consentimento de Deus. E quando ele comparece diante da corte divina para acusar Jó, sem encontrar motivos, o Senhor o autoriza a fazer, mas impõe um limite para a sua ação. Você pode ir até aqui. Até aqui eu te autorizo, além daqui você não vai. De maneira, meus irmãos, que Deus tem e continua tendo o mais absoluto controle sobre todas as coisas. Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas, e nada acontece sem um consentimento de Deus, nada acontece sem que haja um propósito de Deus para isso, e um propósito para a nossa edificação e crescimento. Deus continua tendo controle, e Ele não permite que a dor venha sobre nós, que venha sobre nós uma dor a qual nós não sejamos capazes de suportar. Porque Deus continua tendo o controle sobre todas as coisas. De maneira que, ainda que tendo usado Satanás, o sofrimento de Jó, ou melhor, o sofrimento de Paulo, ele vem de Deus. As nossas dores, elas vêm de Deus. O nosso sofrimento vem de Deus, porque Ele tem o controle nas mãos e Ele tem a intenção de nos aperfeiçoar, nos fazer melhores a cada dia. Assim, Ele estabelece esse mais que absoluto controle. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, o Senhor nos diz na sua palavra: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito.
diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meus irmãos, se você, ou quando você enfrenta uma dor, um sofrimento, quando Deus permite um espinho perfurando a sua carne, uma trave, uma lança furando a sua carne, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, e Ele tem o controle. E Ele te conhece muito mais do que você conhece. Ele sabe a seu respeito muito mais do que você mesmo sabe. E nós saímos da luta mais fortes. Jó saiu da sua luta muito mais fortalecido do que entrou. E nós também, à medida que passamos pelas nossas lutas, Deus nos faz mais fortes. Porque Deus sabe a nosso respeito daquilo que nós não sabemos. Mas saiba que na sua dor, se Deus tem permitido a você experimentar uma dor, se Deus tem permitido a você sofrer a dor do espinho na carne todos os dias, se você tem recebido ou tem sido vítima dos bofetes do diabo, Deus tem propósito. Se Satanás te tem esbofeteado, Deus tem propósito, Deus tem objetivo, Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamentos de bênção para a sua vida, em todo o tempo. Glorifique o nome do Senhor, louve a Deus pelas dores, louve a Deus pelo sofrimento, mas acima de tudo louve a Deus, porque Ele não perdeu a mão, Ele não perdeu o controle, Ele continua fazendo o melhor, Ele continua pensando o melhor. Pense em Jesus, que também chorou. Pense em Jesus, que também sofreu. Pense em Jesus, que também orou e pediu ao Senhor: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E o Senhor se calou para Jesus. Paulo orou ao Senhor 3 vezes e o Senhor se calou para Paulo. Jó orou ao Senhor e pelo menos umas 15 vezes ele orou e perguntou ao Senhor e o Senhor se calou para Jó. Mas ele continuava tendo o controle de tudo nas mãos dele. Se o Senhor tem se calado para a sua oração, acalma o teu coração, não se desespere, porque Ele continua tendo o mais absoluto controle da sua vida nas suas mãos. Se Satanás te tem esbofeteado, glorifique o nome do Senhor, porque Ele faz isso apenas com o consentimento de Deus, e Deus tem o controle da sua dor, do seu sofrimento nas suas mãos. Deus continua tendo o mais absoluto, o mais rigoroso controle de tudo nas mãos dele, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. E por fim, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não são algumas coisas, não são essas ou aquelas, são todas as coisas. Por tudo que te acontecer, glorifique o nome do Senhor. Pela alegria e pela tristeza, pelo alívio e pela dor, pela noite e pela manhã, pelo verão e pelo inverno, glorifique o nome do Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus tem propósito em tudo que nos acontece. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele nos fortaleça para que possamos, assim como Paulo, conviver com o espinho na carne, sendo esbofeteados todos os dias por Satanás, mas glorificando o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde, e que nós tenhamos a certeza que em tudo e para tudo há um propósito de Deus. E que as nossas dores
nos aproximem cada vez mais do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e oferecer ao Senhor a nossa gratidão por este culto, por esta oportunidade, pelo privilégio de tomarmos assento à mesa com Ele, nesta casa, que é a casa de todos os filhos de Deus e que acolhe e abraça todos os servos e servas do Senhor. Todos aqueles que têm no coração este desejo, este propósito de servir ao Senhor com alegria. E que nós saiamos daqui, meus irmãos, nesta manhã, com a mais absoluta certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E que em tudo que nos acontece, há um propósito de Deus. E Ele nos cuida. De todas as formas, Ele nos cuida. E Ele tem amor por nós. Vamos orar, assim encerramos o nosso culto desta manhã. Glorioso Deus, te agradecemos pelo privilégio que temos de tomar assento à mesa contigo, de te adorar, de te bendizer, de exaltar e glorificar o teu nome, de participarmos aqui, ó Deus, na comunhão dos irmãos, dos remidos do Senhor nesta manhã. Agora, Senhor, que o teu serviço é findo aqui. Nós te pedimos tão somente, Senhor, seja nosso companheiro nas horas que virão. Guarda-nos, Senhor, e livra-nos de todo o mal, no caminho de retorno ao nosso lar. Sê conosco, sê por nós. Continua, ó Pai, presente, real e verdadeiro em nossa vida. Despede-nos com a tua paz. Continue, ó Pai, cuidando de nós. E que seja sobre nós numa constante a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia. Atende-nos, Senhor, a oração. Nós te pedimos e por tudo te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.